Olá e bem-vindos. Hoje vamos falar de um nome que toda a gente em Tóquio conhece, Shinjuku. Mas esperem lá. A maioria pensa logo no centro gigante, neon, arranha-céus, aquela confusão toda. Mas sabia que há outra Shinjuku? Com uma pronúncia diferente até, Nijuku. Exatamente, Nijuku. Fica em Katsushika e tem uma história, bem, fascinante e muito longe daquela agitação toda. É isso mesmo. E é essa Nijuku que vamos explorar hoje. Fomos investigar os registros históricos de Katsushika, falar com gente local, ver guias culturais. O objetivo, olha, é desvendar as origens desta antiga cidade-posto na velha estrada Mito-Kaido e a ligação dela à Shibamata, que é surpreendente. E claro, encontrar aquelas pérolas escondidas, não é? Para quem quer uma Tóquio mais autêntica, fora dos circuitos do costume. Exatamente. As fontes que vimos pintam um quadro muito interessante de uma área com uma identidade muito própria, moldada por séculos e séculos de história. E não se trata só de datas e factos, pois não? É perceber o espírito do lugar. O que é que ainda hoje podemos sentir e ver dessas épocas? Vamos focar-nos naquilo que pode mesmo despertar a curiosidade de quem visita? Lá está. Então vamos lá a isto. Primeiro, desfazer a confusão. Shinjuku, no distrito de Shinjuku, é uma coisa conhecida mundialmente. Mas nós estamos a falar de Nijuku, em Katsushika. A pronúncia é mesmo a chave, não é? É a chave. E a origem dos nomes também conta histórias diferentes, claro. A Shinjuku famosa, Naito Shinjuku, era a nova estalagem, Shinjuku, na Koshu Kaido, uma paragem nova. Mas a nossa Nijuku, em Katsushika, tem raízes bem mais fundas. Vem lá do período Sengoku, há uns 450 anos. A sério? Tanto tempo? Sim, sim. Foi fundada pelo clã Hojo, chamava-se Kasai Shinjuku. E o nome Nijuku provavelmente não era nova estalagem, mas sim novo posto ou novo mercado, ligado estrategicamente ao castelo de Kasai. Ah, interessante. Nomes parecidos, mas origens completamente distintas. Exato. Depois, com o período Edo, veio a paz, mais viagens, mais comércio e Nijuku, pronto, floresceu. Tornou-se a primeira cidade-posto, a Shukuba, que era basicamente uma área de descanso e serviços para viajantes na importante estrada Mito-Kaido. Ficava logo a seguir a Senju, que era o ponto de partida oficial das estradas para norte de Edo. A Mito Kaido, essa não era uma estrada qualquer, pois não? Tinha alguma importância especial? Ou se tinha, ligava Edo, a capital do Shogun, ao domínio de Mito. E Mito era um dos ramos principais da família Tokugawa. Gente poderosa. Portanto, ter a primeira paragem oficial aqui dava um movimento incrível a Nijiku. Muita gente importante passava por lá. Imagino que sim. E não era só isso. Nijiku era também uma encruzilhada vital. Era ali que a estrada se dividia. Dava origem à Sakura Kaido. Sakura Kaido? Para onde assa? Era a rota que levava peregrinos e outros viajantes até Narita, Ah. ao famoso templo. Portanto, Nijiku era um ponto de passagem e decisão mesmo crucial. Percebo. E como é que era a cidade-posto em si? A estrutura? Era só uma rua comprida, com casas? Não, não. Tinha uma estrutura bem pensada. Organizada em três partes. Kamijuku, a de cima, Nakajuku, a do meio, e Shimujuku, a de baixo. Mas o mais curioso, e que ainda hoje se vê, é o desenho das ruas. Tinha três curvas muito apertadas, quase em ângulo reto. Um estilo chamado Masugata. Masugata. Isso soa à defesa. Tinha alguma função estratégica? Exatamente. Era mesmo para isso. Essas curvas de propósito, tipo chicanes, dificultavam um ataque rápido. Quebravam a linha de visão. Era muito comum em cidades posto e junto a castelos. E nesses cantos estratégicos, o que é que punham? Templos, santuários importantes, como o Santuário Rie, que era tipo o guardião espiritual da cidade. Que giro! E o fascinante é que o traçado dessas ruas em ângulo ainda existe quando andamos por lá hoje e estamos literalmente a pisar a história. É incrível. Uau! Isso é mesmo uma coisa a procurar. E além das ruas, havia a questão do rio Nakagawa. Não havia pontes, pois não? Como é que se atravessava? Exato. Para proteger Edo, a capital, era proibido construir pontes grandes em rios como o Nakagawa. A defesa era prioritária. Por isso, a travessia era toda feita de barco. O Nijuku no Watashi, o serviço de ferry de Nijuku, era absolutamente vital. Essencial mesmo.
Para pessoas e mercadorias, calculo? Sim, para tudo. Era a porta de entrada e saída da cidade de Porto por aquele lado. E essa travessia era famosa, não era? Acho que li alguns que aparece numa obra de arte. Sim, sim. Foi imortalizada por Utagawa Hiroshige. Numa das suas gravuras ukiyo-e, aquelas xilogravuras coloridas lindíssimas do período Edo. Faz parte da série 100 vistas famosas de Edo. A gravura capta a beleza serena do lugar, os barcos, as margens com árvores, e até mostra uma estalagem. Alguns especialistas acham que é a Shimataya. Mataiá. E era conhecida por quê? Era famosa pelo peixe de rio, especialmente a carpa. Era uma iguaria local muito apreciada pelos viajantes que paravam em Nijuku para descansar. Devia ser bom. Já me está a dar fome. Falando em estalagens e comida, como era a vida ali no dia-a-dia? Muita gente, muita confusão. Havia certamente um burburinho constante. Fonte já do início da era Meiji falam de estalagens como a Fujiya e a Nakagawaya, mas curiosamente Nijuku não tinha um Honjin, aquela estalagem oficial mais luxuosa reservada para os daimyo, os senhores feudais. Ah, não? E o que é que isso sugere? Sugere que talvez Nijuku fosse mais uma paragem para o viajante comum, comerciantes, peregrinos, gente do dia-a-dia. Mas claro, tinha casas de chá e uma vida comercial muito ativa. Tinham dias de mercado fixos, eram os dias do mês que acabavam em 3 e 8. E eu ouvi dizer que, mais tarde, já no século XX, havia umas feiras noturnas muito animadas. É verdade? Sim, na era Showa ficaram famosas as Enichi. Eram feiras à noite nos dias que acabavam em 4. Devia ser uma animação. Muito coloridas, barulhentas, com vendedores de rua. As fontes até falam especificamente em vendedores de bananas. Dá um toque pitoresco, não é? Vendedores de bananas. Adoro esses pormenores. E havia também sítios para entretenimento. Uma casa de espetáculos, o Nijuku Club, e cafés com empregadas, a Jokyu, que eram populares na altura. Portanto, era uma cidade de posto com a sua própria vida social e comercial, bem dinâmica. Para quem nos está a ouvir e fica com vontade de ir lá cuscar, o que é que ainda resta? Que joias escondidas é que podemos encontrar hoje em dia? Já falámos das ruas em ângulo, que é fantástico por si só. Há vários vestígios, sim. O santuário Hiei, o tal guardião da cidade posto, ainda lá está. É um ponto de referência. E se percorrermos a rota histórica, encontramos a loja Nakaya Senbei. Vendem aquelas bolachas de arroz tradicionais, sabes? Sim, sim, Senbei. E o dono atual é da quinta geração da família a gerir a loja ali naquele sítio. Uma ligação viva ao passado comercial da zona. Impressionante. Que incrível! E aqueles mercadores de pedra, os que indicavam as estradas? Ah, esses são ótimos para quem gosta de seguir pistas históricas. Há um muito importante na bifurcação onde Emi Tokaido se separava da Sakura Kaido. Pode ter sido restaurado ou mudado de sítio, mas marca aquele ponto crucial. E há outro muito giro, já da era Meiji. O marcador Teishakudo Teishakudo. O que tem de especial? tem um dedo esculpido a apontar o caminho. É hilariante e muito prático. A sério? Um dedo a apontar? Sim, indica o início da rota Kamitimichi, o caminho que levava os peregrinos ao famoso templo Shibamata Taishakten. E perto dessa bifurcação também se encontra uma estátua de Batokanon. É uma divindade protetora dos cavalos. Lembra-nos da importância deles no transporte naquela época. Seguir essa rota Kamitimichi para Shibamata parece mesmo uma aventura. Dá para fazer hoje em dia? É um passeio interessante? Dá, sim, e é uma forma fantástica de sentir essa ligação histórica. A caminhada, segundo as fontes, demoraria cerca de 1 hora, a partir de um marco em Kamiari. O percurso passa por alguns destes sítios que falamos, o santuário Rie, a loja de Senbei, a bifurcação com os marcadores, depois segue as indicações da pedra com o dedo. Adoro a pedra com o dedo. Atravessa um pequeno temal, passa por outros santuários locais e acaba por chegar à área do templo Taishakuten. É como refazer os passos dos viajantes e peregrinos de antigamente. Uma experiência muito gira. E sei que havia outra rota também, a Shimotemichi, era muito diferente. Era uma alternativa. Talvez menos direta, mas também com os seus pontos de interesse. Como uma pedra misteriosa, a Tataishi-sama, outros templos com mais estátuas de Batokanon e vistas do rio Nagawaga, que também foram pintadas em gravuras antigas. Para quem gosta mesmo de explorar a fundo, oferece outra perspectiva sobre a área. Mas a Kamitimichi é talvez a mais direta e ligada a Nijuku.
Esta ligação a Shibamata parece mesmo central na história de Nijuko. Por que Shibamata era assim tão importante naquela altura? Shibamata era um destino muito popular para passeios de um dia, a partir de Edo. Era uma espécie de microturismo da época, sabes? Pelo Taishaku-ten. O que torna Shibamata especial hoje é que conseguiu preservar muito dessa atmosfera antiga. E em parte isso deve-se à enorme popularidade de uma série de filmes. Qual série? Otoko wa Tsurayo, mais conhecida como Tora-san. Ah, o Tora-san, Sim, claro. É um ícone cultural no Japão, não é? Hum. Como é que isso influenciou Shibamata? A série foi filmada maioritariamente em Shibamata e celebrou aquela atmosfera da era Showa da zona. De certa forma, ajudou a cristalizá-la. Fez com que houvesse um interesse contínuo em preservar as ruas comerciais tradicionais, os restaurantes antigos, o próprio templo. Tornou-se também um lugar de peregrinação para os fãs do filme. E isso ajudou a manter o caráter único da zona, resistindo à modernização que engoliu outras partes de Tóquio. Fascinante. E que atrações principais é que encontramos em Shibamata, no fim dessas rotas que vêm de Nijuku? O ponto alto é, sem dúvida, o templo Shibamata Taishaku-ten. É famoso não só pela religião, mas também pelas esculturas em madeira incríveis que tem. São de cortar a respiração. E tem um pinheiro magnífico, o Suirui no Matsu. Perto, vale mesmo a pena visitar a Yamamoto Tai. É uma residência lindíssima que mistura a arquitetura japonesa e ocidental do início do século XX. Uhum. E, claro, o Museu Tora-san. É uma paragem obrigatória para perceber essa ligação cultural de que falávamos. E a tradição da comida continua viva. Restaurantes como o Kawachiya, com mais de 250 anos, ainda servem peixe de rio. É um eco direto da fama que a área já tinha no tempo do Hiroshige. Incrível como essas coisas pasuram. Mas olha, enquanto Shibamata preservou essa atmosfera, parece que Nijuku, a antiga cidade-posto, teve um destino um bocadinho diferente na era moderna, por causa de uma decisão sobre o comboio, não foi? É uma história fascinante, sim, e um ponto de viragem crucial para Nijuku. No final do século XIX, estavam a planear a linha de comboio Joban. E houve uma proposta para construir uma estação em Nijuku. O que faria todo o sentido, não é? Pela história do local. Logicamente, sim, era um ponto de passagem histórico. Mas os registros indicam que os habitantes locais se opuseram. Opuseram-se a ter uma estação de comboio. Mas porquê? Isso hoje parece estranho. Há várias teorias, mas uma das mais fortes, que aparece nas fontes, é que muitos dependiam das receitas das portagens da ponte Nakagawa, que tinha sido construída há pouco tempo. Ah, Tinham medo que o comboio desviasse as pessoas e as mercadorias, e que eles perdessem essa fonte de rendimento. Uma visão talvez um bocado focada no imediato, não é? no curto prazo. Percebo. E qual foi a consequência dessa recusa? O que é que aconteceu? A consequência foi que as estações acabaram por ser construídas nas localidades vizinhas, Kamiari a oeste e Kanamachi a leste. Com o tempo, claro, o comboio tornou-se o transporte dominante. E Nijuku, sem estação própria, viu a sua importância como centro de passagem diminuir, drasticamente. Kamiari e Kanamachi cresceram à volta das suas estações. Kamiari, então, ganhou fama nacional por causa de um manga muito popular, o Kochikabe, que se passa lá. Nijuku, por outro lado, ficou um bocado à margem desse desenvolvimento todo. Portanto, essa decisão de não querer a estação acabou por, ironicamente, ajudar a preservar mais do seu caráter histórico. É isso. De certa forma, sim. Ao ficar fora do eixo principal do desenvolvimento ferroviário, Nijuku não sofreu a mesma pressão para modernizar, para reconstruir, que as áreas com estações sofreram. Acabou por se tornar uma espécie de cápsula do tempo involuntária, onde o ritmo é mais lento e as marcas do passado são mais visíveis. Mostra como o progresso, não é, na forma de novas tecnologias, nem sempre leva à preservação do caráter único de um lugar. Algo que hoje, curiosamente, muitos viajantes procuram ativamente. Querem essa autenticidade. É verdade. Mas isso não quer dizer que a área esteja parada no tempo, pois não. As fontes também falam de renovação, de sítios novos e interessantes a surgir. De todo. A área de Kanamachi e Nijuku tem evoluído. A instalação de um campus da Universidade de Ciência de Tóquio trouxe uma energia nova, mais jovem, e nos últimos anos têm aparecido negócios muito charmosos que complementam bem a atmosfera histórica. Sim, eu vi referências a sítios que soam muito bem. Padarias artesanais como a Bruno Bread, pastelarias como a Kashianuk, um sítio chamado Gura que combina vinho e cheesecake. Exato, e pequenos restaurantes com comida diferente, como o Saito Shokudo com comida do Sudeste Asiático.
lojas de cerveja artesanal e vinho como a Invader Shoten. E até um café numa quinta, o Kisataki-ko, e um hostel acolhedor, o Hostel Hana-an, numa casa antiga recuperada. Parece que há um equilíbrio interessante a surgir ali. Parece que sim, e não podemos esquecer a cultura dos centros, os banhos públicos tradicionais. Ainda existem alguns na área, como o Utopia 21, o Kiku no Yu, que oferecem uma experiência local muito autêntica. É um mergulho literal noutra faceta da vida japonesa. Portanto, a área está a encontrar formas de se reinventar. Valoriza o seu passado, mas acolhe o presente. Que viagem incrível fizemos hoje, não foi? De volta à história desta Nijuku, a outra Shinjuku, descobrimos as suas raízes como posto estratégico, a sua vida agitada como cidade-posto na Mito-Kaido, a ligação a Shibamata e como aquela decisão sobre o comboio acabou por moldar o seu caráter atual. Mais tranquilo, mais histórico, um contraponto fascinante à sua homónima super famosa. E talvez o pensamento final que podemos deixar seja mesmo sobre o poder dessas decisões e das suas consequências inesperadas, não é? A recusa da estação, que na altura pode ter parecido um erro estratégico, se calhar permitiu que Nijuku preservasse um ritmo e uma paisagem que a Shinjuku moderna, símbolo da velocidade, da mudança constante, perdeu há muito tempo. Levanta a questão: o que é que valorizamos mais num lugar? A sua eficiência e modernidade ou a sua capacidade de contar histórias, de preservar ecos do passado? Uma reflexão muito pertinente, de facto. E fica o convite. Para quem procura uma Tóquio diferente, menos óbvia, considerem explorar esta zona de Katsushika. Percam-se pelas ruas de Nigijuku, sigam as pistas até Shibamata, descubram as pequenas lojas, os templos escondidos e sintam a atmosfera que sobreviveu ao tempo. Há sempre histórias fascinantes à espera, logo ali, um bocadinho fora do caminho mais batido.